Mas aquele bom dia, boa tarde, estamos aí no final da nossa sexta-feira, né? Mais uma aula, o dia de hoje, História e Ciências, o vídeo de Ciências e de História estão no sistema, então é isso aí e nós vamos continuar a nossa aula. Lembram que na aula passada nós falamos sobre populismo, os presidentes populistas, nós vimos inclusive que Vargas completou o seu quarto período no governo do país como um governo populista. Nós vimos que o governo populista eles tinham característica de paternidade, né? De querer ganhar o apoio da população, mas nós também aprendemos que às vezes esses governos populares eles não são tão bons como se parecem. Contudo, diversas coisas aconteceram durante o populismo e entre essas coisas a criação de Brasília, que é o nosso assunto de hoje, Brasília e modernidades urbanas. Esse desenho feio que está aqui, eu tentei fazer mais complicado, é o desenho que está no seu livro, que eu coloquei, onde você vai encontrar, né, página 439 e 440. É este desenho que está aqui. É chamado de Plano Piloto de Brasília. Plano Piloto de Brasília. Por que plano piloto? Porque foi a parte planejada de Brasília. Brasília é uma cidade planejada, ok? Para a gente dar continuidade à nossa aula, eu quero orar ao nosso Deus e nós vamos assim continuar. Senhor Deus, te agradecemos por tudo em que tu tens feito por nós. Te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos porque chegamos mais uma vez ao final da semana. Obrigado a Deus por tudo. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus em Provérbios 29:2, ela nos diz que um governo bom, ele pode abençoar ao povo, mas um governo ruim, um governo ímpio, ele pode levar um povo à desgraça. A gente já falou sobre isso e eu mais uma vez estou tratando sobre isso porque nós estamos em história falando sobre governos nessa terra e não podemos esquecer que o nosso principal governo é Deus. É Ele que governa este planeta, é Ele que mexe no clima, é Ele que mexe nas temperaturas, é Ele que trabalha as vegetações, é Ele que nos dá o sol, é Ele que nos dá a chuva. E é o nosso Deus que coloca os governantes na terra. E eu já falei para vocês, os governantes eles podem servir para abençoar, mas também para castigar ao seu povo. E Provérbios 29:2 é muito claro quando diz isso. Um bom governo abençoa o seu povo, mas um governo ímpio leva o seu povo à desgraça. Ok? Então esse também é um embasamento bíblico para o que nós vamos falar. Porque neste momento aqui, quem era o presidente? Juscelino Kubitschek, o JK. Lembra que falamos dele na aula passada? Ele tinha um slogan, e o slogan dele era 50 anos em 5. Ou seja, eu vou fazer esse país desenvolver em 5 anos o que seria necessário para em 50 anos. O slogan de Juscelino Kubitschek, o JK, era 50 anos em 5. E o que isso significava? Eu vou fazer esse país desenvolver em 5 anos o que seria necessário em 50 anos. E aí entra a modernização urbana, o desenvolvimento industrial que ele apoiou demais. Só que nós não podemos esquecer, estudamos em geografia. Um desenvolvimento urbano acelerado também causa diversos problemas, falta de moradias, habitações irregulares, né? O êxodo rural aconteceu também nesse período, né, que foi um dos principais fatores do crescimento das cidades. As cidades que estavam oferecendo muitos trabalhos, a industrialização crescendo no país e as cidades precisaram se modernizar. Isso atraiu muita gente, principalmente do campo, para a cidade. O que nós chamamos de êxodo rural, é a saída do homem do campo para a cidade. Ou seja, isto fazia parte diretamente do slogan de campanha de Juscelino Kubitschek.
o de desenvolver o Brasil em 5 anos, o que seria necessário em 50 anos. Ele faria o país desenvolver muito rápido e, para isso, ele apoiou a industrialização. Industrialização que atraiu muita gente para as cidades grandes, né? Deixando essas cidades ainda maiores. Aí nós vimos os centros urbanos, as metrópoles. Mas aí a pergunta também seria: todas as regiões desenvolveram iguais? Infelizmente não. O desenvolvimento, principalmente industrial, até por fatos históricos, eles chegaram primeiro no Sudeste. Lembra que nós estudamos qual é a principal região brasileira? É considerado a região Sudeste. E por que a região Sudeste? Porque é a mais populosa, é a mais desenvolvida, é a mais habitada, a mais industrializada. E essa industrialização também foi que atraiu muita gente para aquela região entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Principalmente São Paulo, que é o coração econômico hoje do Brasil. Então, se a pergunta é: todas as regiões desenvolveram iguais? Não. E até hoje não desenvolvem iguais. Elas funcionam de uma forma totalmente diferenciada. Infelizmente, foi assim. Infelizmente, continua sendo assim. Contudo, o plano de Juscelino Kubitschek era desenvolver o Brasil em 5 anos, o que seria necessário em 50 anos. Ele conseguiu? Em parte, sim. Em parte, não. Porque, infelizmente, as coisas não estão sob o nosso controle. Deus está sob o controle de tudo e Deus não quis que tudo que Ele planejou também acontecesse, Então, vamos lá, voltando também para a construção de Brasília, que fez parte da idealização do governo de Juscelino Kubitschek. Como vocês podem ver, eu já disse para vocês que esse desenho ele se encontra na página 439 e é o plano piloto de Brasília. Se vocês observarem bem este desenho aí na página 439, eu tentei fazer aqui, ele se parece um pouco com um avião. E não é à toa que Brasília ainda é assim: asa norte, asa sul. Aqui é o corpo de Brasília. E o que é construído nesse plano piloto? Ó, aqui também tem foto. O Palácio do Planalto, onde fica o presidente, tem os ministérios, que é onde trabalham os ministros, tem a Câmara dos Deputados Federais. Brasília foi uma cidade totalmente planejada para ser o coração administrativo do Brasil, o coração político. Enquanto São Paulo era o coração econômico, a região sudeste em si, Brasília seria o coração administrativo, para administrar o país. E Juscelino Kubitschek, junto com Oscar Niemeyer, o urbanista, arquiteto, idealizaram essa cidade e construíram no coração do Brasil. Tinha também objetivos com isso, ocupar a região central, desenvolver aquela região, construir uma cidade para ser a capital Brasília, porque antes de Brasília era o Rio de Janeiro, uma cidade para ser exclusivamente a capital. Também tinham esses objetivos. Muita gente no período da construção de Brasília migrou para trabalhar aqui na construção da cidade, que parece uma coisa pequena, mas é muito grande. Não é à toa que Brasília hoje está entre as 5 maiores cidades do Brasil, com aproximadamente 4 milhões de habitantes. É muita coisa dentro de uma cidade, Muita gente, principalmente aqui do Nordeste, foram para a construção de Brasília. Porque, como vocês sabem, Juscelino Kubitschek passou 5 anos no poder e ele precisava construir uma cidade inteira dentro desse período. As pessoas saíram e foram para lá trabalhar, muita gente. A história conta que foram mais de 25 mil trabalhadores iniciaram, mas ao todo passaram de 50 mil trabalhadores construindo Brasília. Aí o que acontece? Só que essas pessoas, ao chegarem em Brasília, essas pessoas não quiseram mais retornar para cá. Só que aí também eu digo para vocês, infelizmente, o plano piloto de Brasília, a cidade planejada, o plano piloto, não foi construído para qualquer pessoa morar. Foi construído para as lideranças políticas
políticas na época, pessoas importantes, influentes no Brasil. E o que foi feito para que aquelas pessoas que lá estavam, que não queriam voltar, pudessem habitar? Foram construídos ao redor de Brasília, né? A gente costuma dizer que isso fica fora da área de Brasília, pequenos vilarejos que foram aos poucos crescendo, se desenvolvendo e hoje são chamados de cidades satélites. Brasília, o plano piloto de Brasília hoje é totalmente cercado por subcidades, vamos dizer assim, que são chamadas de cidades satélites. Começou com povoado, pequenos povoados, vilarejos que foram crescendo e se desenvolvendo e hoje tem algumas muito maiores do que várias cidades oficiais do Brasil. Inclusive, aqui no seu livro até diz, cidade satélite, centro urbano criado nos arredores de uma grande cidade. Ou seja, é como que tem aqui Maceió e a gente numa área mais afastada construísse um vilarejo, desenvolvesse e crescesse muito. Ou seja, basicamente, eu poderia dizer a vocês o seguinte: os pobres foram morar nas cidades satélites e os ricos foram morar no plano piloto. Brasília é uma cidade completamente planejada, um plano, né? Houve um plano para a construção dela e é totalmente circundada, totalmente arrodeada, vamos dizer assim, de cidades satélites que são centros urbanos que se desenvolveram aos arredores de Brasília. Juscelino Kubitschek foi responsável por um bom desenvolvimento na época, idealizou a capital do Brasil, que também teve a função de ocupar a região centro-oeste, desenvolver aquela região, né? Idealizou uma cidade para ser a capital do Brasil, com tudo no seu determinado lugar. Também, né, pensou esse desenvolvimento industrial, apoiando demais o desenvolvimento das indústrias, como você pode ver aqui na página 440. Né? Esse desenvolvimento da indústria nós já vimos que não se desenvolveu no Brasil todo por igual. A região sudeste hoje é a principal região do Brasil, principalmente porque com esse desenvolvimento industrial ela foi a primeira a se desenvolver. Isso fez com que muita gente fosse atraída para essa região, o que faz com que ela hoje seja a mais populosa do Brasil. Porque as pessoas, em busca de melhores condições de vida, buscaram os grandes centros, onde a industrialização estava maior, para melhores condições de vida. Sempre deu certo? Infelizmente não. Nós estudamos em geografia que muitas pessoas infelizmente não deram certo, passaram muitas necessidades, como até hoje ainda passam, né? Pessoas na rua. O grande desenvolvimento urbano, nós vimos que as cidades não estavam preparadas e nem estão preparadas até hoje para um desenvolvimento acelerado. Juscelino Kubitschek tinha essa visão de um desenvolvimento acelerado, né? 50 anos em 5. Só que as cidades não estavam preparadas. E isso ocasionou diversos problemas urbanos, né? Moradias irregulares, moradias que não havia condições de habitação real. E isso fez com que, infelizmente, as favelizações começassem a existir. Nós não estamos dizendo que a favela é um problema, mas as condições sociais de saúde, educação, saneamento, infelizmente, é muito mais complicado. Não é isso? Então, nós temos que ter essa consciência de que a região sudeste desenvolveu primeiro. Com isso, atraiu muitas pessoas para lá, o que nós também conhecemos como êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida, pois esses grandes centros ofereciam melhores condições. Estamos aqui relembrando história, ou melhor, relembrando geografia em história, mas porque interligado esse processo de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek. Bom, com isso, eu preciso que vocês respondam à atividade da página 441 do seu livro, 441, só 3 questões. O crescimento urbano ocorreu da mesma forma em todas as regiões brasileiras? Justifique. Ou seja, você vai dizer se sim, se não e dizer por quê.
Quais foram os motivos do aumento populacional nas áreas urbanas no início do século XX? Também está falando, nós falamos um pouco sobre isso, né? O processo de industrialização, que acelerou o crescimento das cidades, oferecendo mais emprego, o que muita gente ia para lá, e aconteceu também, né, o êxodo rural. Melhores condições de saúde, de educação, de emprego, né? E o terceiro, assinale a alternativa que explica os maiores problemas gerados pela urbanização. Essa urbanização acelerada, o que ocasiona? Aí você vai marcar aí, tá bom? Aula de história por hoje concluída e até a próxima. Lembrando, essa semana nós temos um sábado que é comigo e nós teremos aula de matemática e mais alguma coisa aí. A aula de matemática eu estarei fazendo a correção das atividades que eu enviei para casa de matemática, tá bom? Tchau e até amanhã.